Como eu estava pontuando para vocês, hoje a gente vai falar sobre um tema, né? Vou recomeçar. Vamos falar sobre um tema que depois de tantas lives, acho que 16, 17, eu estava pensando como foi que a gente ainda não tinha falado sobre isso. Poxa, a relevância que tem principalmente nesse contexto de isolamento social. Então, foi um tema sugerido, né? Muitas pessoas falaram sobre essa questão, não só quando pedimos a sugestão do tema das lives, mas em toda live esse tema foi recorrente. Então, as pessoas sempre falando sobre abuso de álcool, comida compulsiva, compras, e foi aí que a gente, né, trouxe a temática e hoje, né, a gente vai entrar com a participação especial, né, da psicóloga Júlia Tavares, que vai também contribuir muito, né, da tríade cognitiva, para essa discussão. Então, boa noite, Letícia, Geisa, Fabrícia, também está por aqui. Então, Valdilene, Carol, Samira, Maria José, Linda, sempre em todas as nossas lives, Sônia. Então, assim, obrigada, pessoal, pela audiência, né? Então, vamos esperar a Júlia chegar para a gente poder convidá-la para entrar e começar a nossa discussão. Então, enquanto Júlia não entra, vou só pontuar para vocês algumas novidades que nós teremos, tá? Teremos um projeto novo no mês de julho. Lançamos até uma pesquisa hoje para falar mais sobre esse projeto. Quero agradecer a você que já respondeu, tá? Então, nós vamos diminuir um pouco a frequência dessas lives. Agora, a Júlia falou aqui que já cheguei. No mês de julho, a gente vai diminuir essa questão das lives para que a gente possa, né, dar espaço para esse novo projeto. Então, o que é que nós temos aqui, né? Nós temos para discutir o cenário dessa pandemia, só introduzir o tema um pouquinho para a Júlia entrar. Então, a gente tem o quê? O cenário dessa pandemia, né? Quase 90 dias, para alguns mais de 90 dias de isolamento social, as incertezas, a ansiedade, algumas pessoas com mais tempo ocioso e junto com isso, né, algumas pessoas potencializando vícios, comportamentos compulsivos, potencializando porque muitas vezes ele já podia existir, né, ou trazendo como novidade esse comportamento compulsivo, que pode envolver diversos tipos de compulsão e trazer muitos prejuízos à saúde mental e emocional. É sobre esse tema que a gente vai conversar agora, tá? Então, boa noite a quem chegou agora e vamos aí convidar, né, nossa amiga. Vamos ver aqui onde é que ela tá. Pronto. Júlia Tavares, da Cognitiva. Então, vamos aguardar ela aceitar o nosso convite. Mais uma vez, participem, escrevam as perguntas aí na caixinha. Como eu sempre digo, né? A nossa live ela fica muito mais rica quando vocês participam. Boa noite, Júlia. Seja bem-vinda. Júlia, eu sempre digo às pessoas que essas lives nos aproximam muito, né? Eu vejo você aqui, me dá uma saudade enorme, né? Uma saudade muito grande. Júlia, além de ser minha colega, ela é minha amiga. Então, me dá uma saudade muito grande, mas eu sinto você muito pertinho, assim como eu estou sentindo todas as pessoas que estão aqui conosco, né? Então, seja bem-vinda, né? Júlia é psicóloga, clínica, neuropsicóloga, tem uma experiência vasta aí para compartilhar com a gente, atua também na área de neuropsicologia, né? Nós temos um trabalho bem semelhante, né, Júlia? Trabalhamos com terapia cognitivo-comportamental. Então, seja bem-vinda. Desde já quero agradecer, né, a sua presença por aceitar esse convite. E vamos lá. Eu comecei a introduzir falando sobre essa questão, né, Júlia? Que juntando tudo, isolamento social, ansiedade, angústia, nós temos um aumento ou início desses comportamentos compulsivos, né? Então, isso é bem preocupante, porque as pessoas têm falado muito, eu estou comendo sem parar, eu estou comprando muito, eu estou bebendo quase todos os dias, e a gente vai entrar para falar sobre os diversos tipos de compulsão, mas como você vê essa temática, né? Até então, eu queria, né, que a gente pudesse discutir um pouquinho essa introdução, esse cenário que a gente tem hoje, como esses comportamentos, né, vem se processando no dia a dia das pessoas. Boa noite, Lívia.
Beijo, boa noite a todos os nossos seguidores, tanto da Tríade como seus seguidores. Já vi um monte de nomezinhos aqui conhecidos, né? As colegas psicólogas que estão por aqui também, boa noite. Né? Muito obrigada pelo convite, né? E por nos prestigiar, porque a semana passada você esteve com Fabrícia e hoje comigo, né? Representando a Tríade. Lívia, antes de a gente pensar do próprio comportamento compulsivo, é importante que a gente comece a pensar em cima do que você estava dizendo, de que o próprio cenário da pandemia nos tornou todos sintomáticos de alguma maneira. Então, aquelas pessoas que já tinham uma predisposição a determinados comportamentos, mas que ainda não tinham encontrado algo que de repente fosse o canal disso começar a se instalar. Essa questão da pandemia, ela está começando a trazer isso à tona, porque de fato nós estamos a 95 dias, né? Desse cenário. Então a gente está dentro do que a neurociência ela nos traz como suportável. Nós já mais que triplicamos o tempo que a gente suporta de distanciamento ou de isolamento social, porque no Brasil nós não fizemos necessariamente isolamento, mas fizemos um distanciamento, ainda estamos praticando, porém, né, não temos repertório emocional, não porque somos brasileiros, não é isso. Nós não temos, o ser humano ele não tem repertório emocional para tanto tempo sem que ele desenvolva sintomas. E aí, infelizmente, um dos sintomas são os comportamentos compulsivos. Né? Isso mesmo. Pode falar. Inclusive porque eles entram, infelizmente, como uma estratégia de regulação. É verdade. Né? E assim, Júlia, nas redes sociais, a gente até acompanha diversos memes. As pessoas brincam com isso, principalmente com os exageros de bebida. Mas esse assunto vem preocupando mundialmente. Né? A gente vê uma preocupação, a gente vê estudos em outros países que já falam sobre o aumento de dependência química, então isso é bem preocupante. A gente tem alguns dados também do nosso país, aí a Associação Brasileira de Estudos sobre Álcool e Outras Drogas, o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool já traz esse alerta de como esse consumo aumentou. E isso é preocupante porque a própria Organização Mundial de Saúde já recomendou aos governos, né, que tivesse um cuidado, uma restrição com a venda desses produtos. Porque, de fato, está prejudicando a saúde mental de uma forma geral. E, além do mais, os estudos têm constatado, Júlia, que é uma preocupação, que, por exemplo, o uso excessivo de álcool tem contribuído também para que aumentasse a violência doméstica. Então, a gente está falando de um assunto muito importante. Eu estava até comentando, a gente realizou tantas lives e não chegamos a falar sobre isso. É uma coisa que está no dia a dia das pessoas, de alguma forma ou de outra, né? Mas que é bem preocupante, né? Posto que toda a saúde emocional entra em jogo, e não só da pessoa, daquele que convive, da família, né? Daí a importância da gente realmente falar, né, sobre esse tema. Exatamente, porque na verdade o cenário que a gente está vivendo, ele tem etapas. E essas etapas ela foi pesquisada quando no Canadá e na China, entre 2002 e 2003, eles entraram num processo muito semelhante ao que nós estamos vivendo hoje, só por um tempo menor, de 15 dias. Menor. 15 dias, né? Então é o que a Sociedade Mundial de Psiquiatria e de Psicologia conseguiram entender que para que a gente não acesse tanto estresse emocional, no máximo a gente suporta 15 dias. Quando isso começa a passar, e aí nós vamos entrar em algumas fases. E aí a terceira fase é o que nós estamos vendo agora, que é o acesso ao vazio e o tédio, porque de alguma forma, psicologicamente, nós ouvimos sobre isolamento social, a necessidade disso, que era proteção, mas aqui no Brasil, nós ouvimos a seguinte palavra: precisamos entrar em quarentena. E aí é como se tivesse dito clique na nossa cabeça que a quarentena referente a 40 dias. Então, todo mundo, de alguma forma, criou umas estratégias, né? Vamos suportar 40 dias, o que já era bem distante. Mas aí vamos suportar. Então, quando passou de 40 dias e nós já estamos mais que o dobro disso, foi o que aconteceu? Entrou na terceira fase, que é a fase do vazio e do tédio. Do vazio e o tédio oscilando.
Então, qual é a estratégia reguladora, mesmo que disfuncional? Comportamento compulsivo. E aí aquelas pessoas... Pois é. Aí a gente entra... Pode falar. Não, e aí, Júlia, é interessante a gente entrar no conceito dessa compulsão, porque muitas vezes as pessoas associam a compulsão ao transtorno obsessivo compulsivo, mas não necessariamente a compulsão acontece como decorrência de um transtorno. Então, eu queria que as pessoas entendessem, né? Queria que a gente conversasse isso, para que as pessoas entendessem o que é compulsão, primeiramente, né? A compulsão, ele é um comportamento repetitivo, muitas vezes automático, no qual o indivíduo tem grande dificuldade. É preciso entender que há dificuldade de controlar, de frear o impulso. Não necessariamente como parte de um transtorno, mas essa dificuldade que as pessoas encontram de frear o impulso tem a ver com o prazer imediato. Né? Porque essa compulsão, ela gera um prazer imediato, e se a gente pensar um pouco sobre o uso do álcool e outras substâncias que a gente está mencionando aqui, a comida, ela gera um prazer imediato, só que a grande questão é que depois traz consequências importantes, como culpa, remorso. Por exemplo, uma pessoa que não pode beber, né, que se abstém de beber e o comportamento compulsivo, ela passa a beber e muita gente está bebendo muito, quase que todos os dias, aquilo gera arrependimento, pode gerar culpa, né, pode gerar uma insegurança diante daquele controle. Então, é importante a gente falar sobre essa compulsão, descontextualizando, evidentemente, pode estar atrelado a algum transtorno, como a gente sabe, mas descontextualizando disso para que as pessoas entendam um pouco, né, Júlia? Porque tem muita gente que está achando que é normal, né? Eu tenho prazer, então isso é normal, mas não fica atento aos prejuízos que isso pode estar trazendo para si próprio e para as relações. Porque na verdade... Né? Então, eu acho que quando a gente discute... o que faz a gente dizer, que faz a gente dizer que alguém é compulsivo, independente de ter um toque, por exemplo, né? Porque realmente é como você diz, algumas pessoas associam de que parece que a gente ia falar sobre toque aqui, e nós não vamos falar necessariamente sobre toque. A gente pode até falar uma diferença do que é obsessão para compulsão. Mas o que é que acontece? O comportamento compulsivo é exatamente essa necessidade de atender um impulso como forma de amenizar uma ansiedade ou um estresse, né? E que eu acredito que só fazendo aquilo é que eu vou me sentir melhor. Só que aí aí por que a gente chama de compulsão? Porque você começa a desenvolver uma estratégia cíclica, ou seja, eu não estou bem, e aí é igual a história, eu bebo para esquecer os meus problemas, e naquele momento eu pareço que esqueço, e quando passa os efeitos da bebida, eu entro no comportamento de sintomas depressivos, porque vem com a culpa, vem toda uma série de coisas e prejuízos. E quando é que a gente diz que alguém tem um comportamento compulsivo? Quando essa pessoa começa a apresentar prejuízos, danos em sua vida, pode ser de ordem financeira, social, profissional, familiar ou, por fim, emocional. Então, nós temos não só o toque, mas nós temos outros tipos de compulsão. A compulsão por comida, a compulsão por compra, a compulsão pela bebida ou uso de outras drogas, que é o comportamento aditivo. Nós temos uma compulsão que é a tricotilomania, que são as pessoas que arrancam os cabelos. Elas escolhem os fios de cabelo especificamente e elas têm uma seleção na cabeça delas que elas arrancam determinados fios e outros não, né? A tricotilomania, e a gente tem as pessoas que têm a vigorexia, que é a compulsão pelo excesso de exercício físico, né? Parece que o corpo nunca tá bom o suficiente. E também muito conhecido, que muitas pessoas têm feito muito nesse momento também, que é o workaholic, que é essa coisa de compulsão pelo trabalho, né? De você ficar ali trabalhando, porque agora eu estou em casa, tenho mais tempo, eu tenho que produzir. E aí você começa a ver que você está deixando para trás outras coisas, que aí você está prejudicando ou sacrificando uma série de outras coisas em prol daquilo que você diz como forma de amenizar uma ansiedade ou um estresse, né? E que eu acredito que só fazendo aquilo é que eu vou me sentir melhor. Só que aí aí por que a gente chama de compulsão? Porque você começa a desenvolver uma estratégia cíclica, ou seja, eu não estou bem. E aí é igual a história, eu bebo para esquecer os meus problemas, e naquele momento eu pareço que esqueço, e quando passa os efeitos da bebida, eu entro no comportamento
de sintomas depressivos, porque vem com a culpa, vem toda uma série de coisas e prejuízos. E quando é que a gente diz que alguém tem um comportamento compulsivo? Quando essa pessoa começa a apresentar prejuízos, danos em sua vida, pode ser de ordem financeira, social, profissional, familiar ou, por fim, emocional. Então, nós temos não só o toque, mas nós temos outros tipos de compulsão. A compulsão por comida, a compulsão por compra, a compulsão pela bebida ou uso de outras drogas, que é o comportamento aditivo. Nós temos uma compulsão que é a tricotilomania, que são as pessoas que arrancam os cabelos. Isso. Que elas escolhem os fios de cabelo especificamente e elas têm uma seleção na cabeça delas que elas arrancam determinados fios e outros não, né? A tricotilomania, e a gente tem as pessoas que têm a vigorexia, que é a compulsão pelo excesso de exercício físico, né? Parece que o corpo nunca tá bom o suficiente. E também um muito conhecido, que muitas pessoas têm feito muito nesse momento também, que é o workaholic, que é essa coisa de compulsão pelo trabalho, né? De você ficar ali trabalhando, porque agora eu estou em casa, tenho mais tempo, eu tenho que produzir. E aí você começa a ver que você está deixando para trás outras coisas, que aí você está prejudicando ou sacrificando uma série de outras coisas em prol daquilo que você diz que não consegue controlar. E aí também... Tá dando um problema aqui. Tô vendo. Mas posso seguir com a fala? Ele tem um problema aqui. Pode seguir. Então, e aí o que é que acontece? O que a gente sabe é que esse próprio comportamento compulsivo, né, ele vai trazer danos. E aí, um pouco do que você disse, eu fui ler curiosidades sobre essa pandemia, né? E tem uma cidade no Maranhão, acho que é Maranhão, chamada Codó, que o prefeito de lá mandou fechar todos os bares da cidade e as distribuidoras de bebida, porque o uso de bebida estava muito alto. Então, por sua vez, as pessoas estavam consumindo mais álcool, aglomerando mais, e o número de violência aumentou assustadoramente, seja com as mulheres ou entre as pessoas mesmo que estavam no bar. Então ele mandou, da mesma forma que a Amazon contratou mais de 300 funcionários para o teleatendimento, para dar conta do número de compras que as pessoas estão fazendo nesse momento. E aí a gente sabe que entra como uma compensação do vazio que eu não quero sentir, do tédio que eu não quero sentir, da angústia, da emoção que eu não quero lidar. Eu estava vendo, Júlia, estava pensando um pouco sobre os tipos de compulsão e fora, né, os mais variados tipos. Eu estava pensando em pelo menos 10 que estão sendo bem comuns. Olha só, 10 assim que eu pensei ligeiramente, porque a gente sabe que a tricotilomania e que é, por exemplo, a acumulação mesmo, o transtorno acumulativo, também perpassam por essa questão. Mas nesse tempo de quarentena, como você já apontou, a gente tem 10 tipos de compulsão que são bem importantes. A do álcool, né? Porque olha só, ele traz um alívio, né, Júlia? Como você sabe, a gente acabou de pontuar, ele traz um alívio imediato pela questão do prazer, mas o álcool é depressor. Então, para a pessoa, por exemplo, que tem uma tendência, eu já tenho um transtorno depressivo, ele é bombástico, né? Então, a gente sabe que é um grande problema, funciona como fuga. As pessoas estão fazendo essas válvulas de escape, como você bem colocou, para atenuar mesmo o sofrimento e, enfim, essas estratégias compensatórias. Outro muito comum que as pessoas têm falado, Júlia, é a questão do jogo. Sim. As pessoas têm jogado muito, feito apostas, perdendo, assim, não só dinheiro, mas qualidade das relações. Grandes problemas familiares têm se instaurado pela compulsão por jogo, por comida, né? Tanto que quando eu coloquei a caixinha, Júlia, o que mais saiu foi isso. Eu engordei tantos quilos, eu engordei 4 quilos, eu engordei 5 quilos, eu não paro de comer, eu não tenho fome. E isso, na verdade, pode ser de uma comorbidade. A pessoa já pode ter uma bulimia ou algum outro processo, por isso que é preciso ter esse olhar criterioso. A do sexo também, né? Algumas pessoas têm passado mais por essa questão da compulsão, inclusive sexual,
né? E isso tem alguns gatilhos. O consumo de álcool já funciona como gatilho também para essa questão sexual. A nicotina, algumas pessoas tinham dito, não sei se você Vi, eu ouviu isso, li. Júlia, que já tinha até deixado de fumar e voltaram a fumar também no comportamento compulsivo. Internet e eletrônicos, né? A gente sabe que o vício tecnológico já é muito sério e agora a gente tem isso mais acentuado ainda. Isso é semelhante às outras dependências. Muitas vezes a gente não valoriza, mas é tão grave quanto outras, né? A gente tem a de compras, onde os estudos também saíram aí, 90% desse perfil está com as mulheres, e a gente sabe que isso pode estar atrelado também, né, Júlia? A questão, por exemplo, de uma euforia, de um transtorno bipolar. Então, é preciso ter esse olhar cuidadoso também, que essa compulsão pode vir daí, né? A gente sabe do trabalho, como você colocou, o workaholic, que é um grande desfavor à saúde mental e física. A gente sabe dos exercícios físicos, Júlia, que você falou da vigorexia, e é outra questão importante, porque às vezes é a válvula de escape da bulimia. As pessoas estão comendo muito e estão se exercitando muito em um quadro diferente da anorexia, né? Ao invés de vomitar, então ela está colocando para fora de outro jeito, com outras drogas, né? E a gente sabe também que a compulsão por limpeza tem aumentado Que bastante. aí já Aí entra o algumas pessoal vezes, né? Aí chega a questão do do toque, toque. É. né? Aí já Infelizmente. chega a questão do toque. É. Exato. E ainda tem outra questão, né, Júlia? Que uma compulsão pode ser trocada por outra. De repente a pessoa está ali na compulsão de compras, esgota tudo, esgota cartão de crédito, enche de dívida, aí a pessoa passa a ter outro tipo de compulsão. Então, é de fato muito relevante, né, quando a gente pontua esse limite. E eu queria que você falasse para a gente, sabe, Júlia, qual o limite? Como a gente entende? Vamos discutir um pouco isso. Como a gente entende? Quais são os sinais de alerta? Até quando deixa de ser, passa a ser compulsivo? Desde quando passa a ser compulsivo? Né? Vamos conversar um pouco sobre essa questão, que eu acho que é importante que a gente possa reconhecer. Uma das coisas, um dos grandes sinais, né, que a gente pode perceber, Lívia, é um pouco até do que a gente já vem falando. Quando é que a gente diz que alguém tem um comportamento compulsivo? Quando ela começa a ter prejuízos e danos na vida dela. Ou seja, quando eu, por exemplo, quem tem comportamento de compulsão por compras, quando eu começo a comprometer o meu cartão de crédito, não consigo pagar aquela dívida, e aí peço emprestado de outra pessoa que eu também não vou conseguir pagar, e aí eu entro num rolo, aí eu faço empréstimo, entendeu? Então, o próprio comportamento, da mesma forma a questão da bebida, eu bebo para eu me aliviar, me entorpeço para eu não sentir e volto a sentir o que eu não estava a fim de sentir e volto a me entorpecer novamente. E aí eu começo a ter prejuízos com os meus familiares e algumas vezes prejuízos financeiros. Da mesma forma é a comida, porque, por exemplo, algumas pessoas engordaram 5 quilos, 6 quilos nesse momento, mas ainda estão dentro do limite. Por quê? Porque, na verdade, esse comportamento alimentar ainda está dentro do limite, porque a gente está realmente com as nossas atividades e queimas calóricas limitadas, porque a gente está ficando mais em casa. Então, a gente está trabalhando mais tempo sentada. Algumas pessoas estão trabalhando deitadas em suas camas, então elas acabam não tendo um gasto calórico. E também, porque o que é que a gente tem percebido? Algumas pessoas que têm um comportamento alimentar mais compulsivo, é porque o cérebro, o que ele vai buscar? Ele vai buscar uma estratégia de compensação para doces e carboidratos, especificamente essas duas coisinhas. Isso é verdade. Quando entra açúcar na corrente sanguínea, os nossos neurônios, você sabe disso, eles gritam de felicidade, né? Porque eles acessam o bem-estar. Açúcar faz isso e o carboidrato não é diferente. Porque ele também tem. Verdade. Então, o que é que acontece? Ainda está. Agora, se eu começo a perceber que esse meu aumento de peso passa por um descontrole alimentar e não porque eu estou sem conseguir me movimentar como eu me movimentava, sem fazer nenhuma atividade física e, na verdade, comendo. Se eu tenho alguns outros problemas metabólicos, e aí como as estratégias que eu regulava meu metabolismo, eu não estou conseguindo, aí pode ser preocupante. Então, quando é que a gente diz que nós estamos com comportamentos compulsivos? Quando a gente começa a experimentar prejuízos. Ou, enquanto a gente não acessa o prejuízo, se a gente começa a perceber uma certa fissura
nessa coisa de querer muito aquilo desesperadamente como aliviador. E logo em seguida, como você disse, a gente troca de compulsão. Eu começo a ver que eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Que a bebida faz isso, o jogo faz isso, né? A compra faz isso, eu preciso de mais, porque eu coloco como bem-estar o fim, ou seja, a compra, o resultado da compra, a bebida, o uso de uma maconha ou de uma nicotina. Então, e aí, quando aquele meu entorpecimento passa, eu volto para o mesmo ponto. Então, é importante que as pessoas consigam diferenciar. Além do mais, o próprio comportamento compulsivo, por que a gente troca, como você bem falou? Nós trocamos, porque em algum momento nós também, lembre-se que nós vivemos de aprendizagem. Então, a gente começa a ensinar o nosso cérebro a funcionar dessa forma. Então, o nosso sistema de recompensa, ele começa a buscar. Então, se eu consigo tirar, por que é tão difícil tratar compulsão? Porque muitas vezes a gente tira uma compulsão e automaticamente a pessoa já vai migrando para uma outra. Por quê? Porque enquanto ela não conseguir regular essa emoção e lidar com aquilo que é vazio para ela e buscar uma forma mais adaptativa, ela vai ter comportamentos desadaptativos. Da mesma forma que as obsessões, só para esclarecer, que a obsessão ela é um pensamento ruminante. A compulsão ela é comportamento, né? Comportamento, é verdade. E é assim, Júlia, um ponto importante, né? Então, fechando um pouco essa questão dos sinais, é o grau de prejuízo, é o impacto que aquilo traz na minha vida. Exato. Então, eu tenho um desejo incontrolável, eu não consigo controlar aquele hábito, aquele comportamento, e aquilo me gera prejuízo. Então, acontece de forma repetida. E eu acho, Júlia, que também, além do prejuízo, né, o dano que traz à vida, tem outro indicador, tem outro sinal de alerta, que é o que as pessoas que a gente convive nos fala. Né? Porque a pessoa que convive com alguém que tem um comportamento compulsivo, ela sinaliza, ela reclama, ela fala que aquilo está acontecendo. Então, além das suas próprias observações, né, o quanto isso está prejudicando, se é todo dia, se eu não consigo parar de comprar, se todos os dias eu bebo, se todos os dias eu faço, né, eu uso tal comportamento. E também essa outra questão, o quanto a rede de apoio, as pessoas, os familiares têm falado sobre isso. Eu acho que são dois sinais de alerta que são bem importantes. E isso traz, Júlia, eu queria, né, compartilhar isso com você, com vocês que estão nos assistindo, traz uma preocupação importante. Que eu estou vendo as pessoas, muitas vezes, Júlia, protelando isso e falando assim, quando passar a pandemia, eu reeduco esse meu hábito. Quando acabar a pandemia, eu vou cuidar mais da minha alimentação, eu vou parar de beber e 1000 planos, né, para quando passar a pandemia. Só que a gente precisa ter o cuidado, porque esses comportamentos, eles podem gerar dependências, né? Então, eu como, eu engordo e também trazer outros danos, né? Tipo, eu como, eu engordo, minha autoestima baixa, eu deprimo. Então, a gente precisa ter cuidado, porque não é só o comportamento, mas é o comportamento diante da bola de neve que ele vai criando. Né? Então, não é para depois, é para já. Né? Porque as pessoas têm isso de dizer assim, depois quando passar isso eu reorganizo. Não, não é para quando passar, é para agora. Acho que essa é uma questão muito importante. Porque se deixar para depois já pode virar uma dependência. E aí entra também um comportamento mais complicado. E aí entra também, Lívia, na sua fala, um comportamento que não é o nosso tema, mas é um comportamento que a gente vê muito no compulsivo, seja ele com CID ou sem CID, ele tem um comportamento procrastinador. Ele sempre adia, né, a resolução desse problema. Porque ele tem tanto medo de fracassar, entendeu? Que ele isso é um medo inconsciente, porque a procrastinação passa também pelo medo do fracasso. Muitas vezes eu não enfrento porque eu não sei se eu vou conseguir, se eu vou dar conta, então eu vou adiando, e aí eu entro no processo de negligência, e aí, como você disse, aí eu posso ganhar um CID que eu não tinha, eu posso passar a ter. Então, entra nesse comportamento procrastinador de que as pessoas estão adiando, porque é importante que a gente está nesse distanciamento, tá. Isso é ruim? O cenário é atípico? Mas as nossas questões emocionais, elas permanecem,
elas permanecem, a gente É não mudou verdade. de família, a gente não mudou de cidade, a gente não mudou de casa, a gente não mudou de vida, né? A gente está tendo que entrar num processo adaptativo, porque a gente está numa situação Adaptativo. atípica, que está trazendo para a gente comportamentos desadaptativos. Então, isso é um sinal, é um alerta de que... Porque eu vi uma pergunta que uma pessoa mandou para você, quando é que eu sei que eu tenho que procurar um tratamento? Que eu Quando preciso de ajuda. É. exatamente. Quando eu entender que esse meu comportamento começa a me trazer prejuízos. Quando eu perceber a fala do Prejuízos. outro, né? Porque, claro, às vezes as pessoas vão fazer observações a nosso respeito que podem não ser verdadeiros, mas dê o benefício da dúvida e pense sobre aquela observação que a pessoa está fazendo a seu respeito. É, a gente filtra, né, Júlia? Aquilo que naquele momento vai nos ajudar, mas e obviamente isso não é só o que o outro diz, é o que eu percebo também em mim, né? O que eu percebo, esse meu consumo, repito, são perguntas que cada um, principalmente quem está com essas dificuldades, deve fazer. Eu tenho dificuldade de controlar isso, né? Esse desejo, ele é de fato, né? Algo que eu não consigo, naquele momento, cessar. Depois, o que é que eu sinto? Né? Quando passa a questão do prazer imediato, o que fica? Né? Então, são coisas que cada um precisa pensar para poder avaliar se nesse momento isso é um sinal de alerta. Né? Porque muitas vezes a gente precisa ter cuidado com as justificativas. Ah, mas eu estou em casa, eu estou cheio de problema, eu estou sem trabalhar, eu estou cheio de conta, eu não posso sair, eu preciso de tal coisa, né? Então a gente precisa ter cuidado com esses... Isso é uma autossabotagem, né? Que a gente faz para que a gente possa enfrentar melhor essas questões que estão prejudicando a nossa saúde mental de uma forma geral. Aí, Júlia, eu costumo dizer que as lives, elas sempre têm, e as pessoas sempre pedem, que ela tem um conteúdo muito prático, né? De aplicabilidade no dia a dia das pessoas. A gente contextualizou um pouco, explicando o que era essa compulsão. A gente diferenciou um pouco quando falou de alguns transtornos que podem também trazer esse comportamento compulsivo, mas tem duas coisas, né? Além das perguntas, é uma das coisas, eu queria que a gente discutisse algumas dicas, sabe, Júlia? Prática para o dia a dia das pessoas, para que, enfim, possa, né, trabalhar um pouco essa questão no dia a dia. Né? Como, que dicas, que estratégias, o que é que as pessoas podem utilizar para tentar administrar isso melhor? Né? Eu acho que seria uma coisa interessante nesse momento. A primeira coisa O que é que é que você... a gente possa passar a entender o que a gente está querendo compensar. Porque muitas vezes não tem a ver com o isolamento. O isolamento ele é um estopim de algo que estava camuflado. Ele é uma cortina de fumaça, né? Para aquilo que está começando a vir, que é esse comportamento compulsivo. Então, qual é o vazio que eu quero preencher? É um primeiro ponto. Se eu entendo qual é o vazio que eu quero preencher, pense quais foram as estratégias, se você já tentou, quais foram as estratégias que você já utilizou para tentar enfrentar o que deu e o que não deu certo. Se não deu certo, é hora de possivelmente você procurar uma ajuda profissional. Né? Por quê? Porque aí a ajuda profissional, ela vai trazer para você um entendimento das tuas emoções, trazer estratégias de regular as tuas emoções, para que você consiga lidar justamente com essas emoções disfuncionais que as pessoas elas não querem sentir, ou a maioria não quer sentir. Porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande, Lívia, de lidar com as próprias emoções, do ponto de vista de que precisa criar um modelo de felicidade muito grande. Então, o que é que acontece? Se eu não atinjo aquilo ali, eu começo a achar que a minha vida é muito infeliz. E aí, o que é que eu vou buscar? Eu vou buscar compensações. E aí, os comportamentos compulsivos, eles vêm com essa ferramenta de regulação. Então, a primeira estratégia é identifica se isso está trazendo prejuízo. Dentro desse prejuízo, o que tu já tentou? Se tu já tentou alguma coisa. Do que tu já tentou? O que não deu certo. Se não deu certo só, significa que está além do que tu realmente consegue identificar. Hora de ir para um tratamento. Buscar uma forma de compreender por que eu funciono assim, né? Por que eu quero? O que eu quero
dá de espaço na minha vida, ou qual é o vazio que eu não quero lidar. Porque do mesmo jeito que eu não quero acessar emoções, às vezes eu não quero lidar com aquilo ali. E aí eu tenho esse tipo de comportamento. Por exemplo, a bebida, como ela entorpece a gente, nós não pensamos. Nós não pensamos. Freud diria que a gente estaria no princípio do prazer. E algumas pessoas têm muita dificuldade de lidar com o princípio da realidade. Né? E aí a gente libera o nosso id, e aí será que não é a hora da gente realmente buscar uma ajuda, falar sobre como a gente sente? E aí, claro, começar a perceber quando isso começou. Porque a gente não se torna o que a gente torna a troco de nada. Existe um histórico que nos define, né? Tem aquela, como você disse, tem uns memes da internet, mas tem uma frase da internet que é muito importante, que eu gostei bastante, que todo mundo viralizou, que é: por trás de um adulto difícil tem uma criança ferida. Tem uma criança. Por trás de um adulto compulsivo tem uma criança abandonada. Tem uma criança não validada. Tem uma criança que não sabe lidar com o vazio, tem uma criança vulnerável. Né? E aí tem essa coisa de começar a acolher as emoções. Então, as estratégias, a princípio, são essas, porque aí vem toda essa questão. Agora, uma das coisas que eu sempre oriento, por exemplo, se você é comprador compulsivo, observa na tua carteira quantos cartões de crédito tu tem. Compradores compulsivos têm cartão, tem cartão de tudo que é loja, que a gente nem imagina, que eu nem conheço, porque eu descobri cartões que eu nem sabia com os compulsivos por compra. Então, entenda a necessidade daqueles cartões. O que você acha que você vai conseguir? Como é que você acha que você vai conseguir pagar mesmo se tu compra em todos esses cartões? O que te faz crer que é... Porque a questão da compra, por exemplo, não é o que eu gasto, é como eu gasto. Ou seja, não é o quanto eu ganho, é como eu gasto o meu dinheiro. E a necessidade que eu tenho de realizar essa compra, né, Júlia? Como você colocou, o primeiro aspecto que de fato chama a atenção quando a gente vai falar sobre estratégias é passear mesmo por essa questão emocional. Né? Que problemas são esses individuais que eu estou carregando, que nesse momento estão ganhando uma proporção muito maior e que eu estou com dificuldade? Porque, como você bem pontuou, as coisas não acontecem da noite para o dia. Né? A gente precisa sim falar sobre isso foi importante. E assim, tem um aspecto também, né, Júlia, que a gente precisa pensar, que é o seguinte: para as pessoas que já tinham dificuldade com o consumo de substância, tem pessoas que já carregam essa dificuldade. É preciso entender se isso também é um momento de recaída. Porque às vezes o comportamento não é novo, é uma recaída. A pessoa que tinha deixado de beber, a pessoa que tinha deixado de usar tal droga, que tinha deixado, né, de fumar. Então, se é uma recaída, também é um sinal de alerta, né, para que ela possa, de fato, buscar um tratamento para aquela questão. A primeira, e como a gente sabe, como a gente já colocou, eu acho que a primeira estratégia também perpassa, Júlia, para olhar para si. A pessoa ficar atenta ao seu consumo, a frequência que realiza aquilo, se tenta dosar. E se a pessoa não consegue, eu não consigo deixar de beber. Então diminui, né? Passa a beber só no fim de semana. Escolhe 3 dias. Ah, Lívia, eu não consigo fazer uma reeducação alimentar. Então vamos tentar só no fim de semana. Na semana você tenta regular um pouco melhor. Escolhe alguns dias que você possa, né? Porque, claro, nesse momento também é muito complicado a gente exigir tanto, né, de nós próprios. Aí entra o que vocês têm falado muito e a gente tem pontuado da autocompaixão, né? A gente precisa ter cuidado com os extremismos, mas a gente precisa regular um pouco mais isso. Você falou sobre uma questão importante, Júlia, do acesso. Né? Se eu tenho dificuldade com compras, por que eu tenho tantos cartões? Se eu tenho dificuldade de bebidas, por que o bar da minha casa é sempre cheio de bebidas variadas? Né? Porque tem essa questão também. Se é mais fácil, se eu tenho acesso ali, né, a acessibilidade também facilita, né, o comportamento compulsivo. Porque você está falando a questão, na verdade... Porque se a gente está falando de dificuldade de controle de impulso, se ele está ali na minha frente, claro que eu vou ter dificuldade de controlar. E outra, tem muita coisa... É verdade. Tem muita coisa do pensamento sabotador, Lívia. Algumas pessoas, elas não estão conseguindo, porque elas dizem assim: ah, eu já estou num momento tão difícil, já está tão difícil lidar com tantas coisas, depois eu resolvo isso. Eu mereço. A semana foi muito difícil. É isso que a gente está falando, é a compensação. O dia está muito difícil. Ah, eu vou comer meu brigadeiro sim.
né? Ah, eu vou comprar sim. Ah, eu vou comprar minhas maquiagens, eu vou comprar minhas bolsas, tá tendo promoção demais, né? Ou, ah, eu vou tomar uma cerveja, vou sim. Só que não é uma cerveja. São 10 cervejas, 20 cervejas, então não é uma cerveja. Se fosse... E não é um final de semana, é quase todos os dias. Né? Então, assim, inclusive, Júlia, quando eu, né, algumas pessoas escreveram e disseram assim, ah, não, dessa vez tu vai querer proibir a gente de beber. Não, não é a questão de proibir. A gente tá falando, era só o que faltava. Né? Foi escrevendo na caixinha lá, era só o que faltava, não pode mais beber. Então, a questão não é isso. Né? A questão não é proibir o uso. A questão é que o uso moderado não faz mal para ninguém. Né? A gente ter uma bebida, um vinhozinho, ter alguma bebida moderada, comer moderado, ele não faz mal. A gente está falando sobre exageros. Isso. Né? É isso que a gente está falando, sobre repercussão na vida, né? Porque a gente deve tentar canalizar o prazer para outras fontes. É preciso pensar o que me dá prazer além disso. Né? Além de beber, além de comprar, além de estar o dia todo na internet, além de tomar remédio, porque é outra compulsão, né, Júlia? As Sim. pessoas estão tomando Muito, benzodiazepínicos em muito, excesso, muito. né? Como uma fuga também. Então, é outro comportamento compulsivo, mas é preciso cada um parar. Esse é o convite que a gente faz agora, para que cada um pense o que me dá prazer. Quais são as fontes outras que eu tenho de prazer que podem ser saudáveis? Não é preciso canalizar esse prazer para essas outras coisas, criar uma nova rotina, sim, encontrar coisas, formas de interação, outras coisas para compensar. Aí sim entra um mecanismo compensatório saudável, né? E atenuar aquele comportamento compulsivo. Porque, Júlia, é um problema, eu acho que você tem percebido muito isso no consultório, mas eu tenho ouvido com muita frequência, e aqui na caixinha tem alguns relatos de pessoas dizendo assim, Lívia, mas ele nem percebe. Ele não acha que bebe muito. Então, cada um deve fazer uma investigação em si próprio e estar atento a esse discurso do outro, que convive, que está junto, que ama, que cuida. Né? Porque é recorrente isso. Dizer, acha que é normal. Não acha que é comportamento compulsivo, não. Bebe todos os dias 2 garrafas de vinho e acha que é normal. Né? Então, assim, é preciso cada um, nesse momento, independente do outro, ter esse olhar para si, né, para poder, enfim, identificar se isso está trazendo prejuízos para a vida. E entender que esse muito essa conceito questão de normal que essas pessoas trazem, que o compulsivo ele normaliza o comportamento dele. Ele atenua, ele busca explicações para o comportamento dele. Então ele atenua, de fato, ele normaliza. Mas aí é exatamente desse compulsivo que nós estamos falando aqui, que é o compulsivo que precisa buscar ajuda. É esse que normaliza. É isso mesmo. É esse que não consegue, realmente não vai enxergar. Ele não vai enxergar. Por quê? Porque para ele aquilo ali é tão comum que ele não consegue enxergar os prejuízos. Por que ele não consegue enxergar os prejuízos? Porque embora às vezes a família ela esteja penalizada, ela esteja sofrida, a família ainda está ali, ela ainda está tentando, ela está lutando por ele. Ela ainda não cansou. Então ele não dá conta, né? Então, do mesmo jeito, o comprador compulsivo, muitas vezes a família faz uma vaquinha para pagar o cartão de crédito. Compromete todo mundo. Então, como é que essa pessoa, ela vai normalizar? Porque é o que a gente chama de acomodação familiar. Entendendo que não é que é ruim isso, mas isso é uma forma da família ajudar, mas acaba normalizando o comportamento. É verdade. Fortalecendo. Fortalece o comportamento. Acaba sendo um reforço positivo. É verdade. E assim, né, Júlia? As pessoas perguntam muito sobre a questão do tratamento. Né? Não foi só uma pergunta, foram algumas perguntas questionando isso. E assim, então a gente já conversou sobre isso. O tratamento é necessário quando a pessoa tem dificuldade em fazer isso sozinho e isso tem um prejuízo na vida. Mas é preciso entender também que não é só a compulsão. Como a gente conversou, Júlia, isso também é preciso estar atento que precisa se tratar a doença de base, o transtorno de base. Porque muitas vezes, como eu falei, a questão da compra, ela pode vir sim como uma fase eufórica de transtorno bipolar. É preciso entender o que tem nessa base. Muitas vezes a compulsão por sexo, ela pode vir de um transtorno de impulso. E outros são né? Então a gente precisa...
Isso mesmo, a fase de euforia do transtorno bipolar. Então, é preciso entender, né, se tem um transtorno base nisso e o que vai, de fato, delegar a necessidade de um tratamento é o sofrimento, porque o indivíduo sofre, ele se arrepende, ele repete, mas no outro dia ele está culpado e repete, e é um ciclo que não cessa. Né? Então, ele traz um sofrimento, ele traz uma dor, e mais do que nunca, eu acho que é importante, né? A grande questão, Júlia, é que a cognição, nós que trabalhamos com terapia cognitivo-comportamental, a cognição, nesse momento, ele precisa sim vencer o comportamento. Né? Aquelas perguntas de por que eu estou fazendo isso, que prejuízos eu carrego na vida, que rede eu posso contar de apoio para me auxiliar nessa questão, que rupturas eu posso promover, as crenças, os pensamentos disfuncionais. Então, são muitas questões que estão envolvidas nisso, né? E que a gente sabe, sim, que tem como buscar ajuda, né? E atenuar o impacto, né? Os efeitos negativos que tem desse comportamento compulsivo. A gente tem, Júlia, algumas perguntinhas, eu estou preocupada com o tempo. Então, uma pessoa perguntou aqui, como podemos perceber, estou abrindo a caixinha, se estamos nos tornando compulsivos. Então, acho que a gente já falou, né, Júlia, sobre isso. Está dizendo assim, tem que procurar ajuda quem bebe e a pessoa também que convive com essa pessoa. Sim, sim, porque você sofre o dano da bebida do outro. Como efeito colateral, você sofre o dano. Porque você pode não ter o problema do uso da bebida excessiva do outro, mas você tem os sintomas depressivos pelo uso da bebida do outro, que lhe acompanham o desgaste, o próprio estresse, né? A ansiedade de estar em alerta, porque a pessoa já saiu, você não sabe se ela saiu para beber, se não vai beber, como ela vai chegar. Então, tem a questão do comportamento da desconfiança, porque você fica desconfiado. Então, claro que é importante que busque ajuda as duas pessoas. Beijo, Alessandro! Para saber até como lidar, né? Porque, de fato, é uma questão, para quem convive também torna-se muito pesado, né? Para as relações, para si e para as relações. Aí outra pessoa perguntou, Júlia, se geralmente a ansiedade é um gatilho. A gente sabe que sim, né? Que pode funcionar como um gatilho. Na verdade, é a base, né? Todo comportamento compulsivo, ele tem como base a ansiedade. A ansiedade é a base desses transtornos ou não transtornos, até que a gente possa dizer se na verdade é um transtorno, mas o comportamento passa pela base do sentimento da ansiedade. Da ansiedade. Então, aí a importância, mais do que nunca, do que a gente está sempre falando para as pessoas, né? De viver o hoje, sem estar antecipando esse amanhã, porque o ansioso ele tem muito de paixão por desfechos e desfechos quase sempre trágicos e negativos, né? Então, centralizar a nossa atenção no hoje, no que eu preciso para hoje, né? Eu acho que é, enfim, fundamental para tentar quebrar um pouco essa questão do comportamento ansioso, que funciona assim como um gatilho. E outra pessoa perguntou, Júlia, se a dependência química está ligada à compulsão. Né, se ela está atrelada, se tem associações. Né? E aí a gente sabe que pode haver uma associação importante, posto que a dependência ela vai gerar, né? A compulsão ela pode gerar, depois de tantas vezes repetida, uma dependência. Né? A gente sabe que pode acontecer. E a dependência leva à compulsão. É um ciclo. Né? Então, é uma via de mão dupla. Se retroalimentam. É uma via de mão dupla. Acabam se retroalimentando, porque a questão do uso excessivo de bebidas, ou de álcool ou outras drogas, é um comportamento adicto. Mas é um comportamento adicto porque você tem a necessidade da substância no seu corpo, porém tem uma base, sim, de comportamento compulsivo, porque você tem um uso frequente e entra nesse comportamento da fissura, como a gente falou, da necessidade de você... muitas vezes você fica tão ansioso que chega aquela hora para você beber, você não consegue se concentrar em mais nada, você não consegue fazer mais nada. Então, são coisas que se retroalimentam. Uma coisa leva a outra. A gente não sabe quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, mas se retroalimentam. Júlia. Então, finalizando, né? Eu acho que eu li as perguntinhas que apareceram aqui, porque, na verdade, eu sintetizei, juntei, né? Tantas perguntas da caixinha lá, que a gente colocou no history, como essa de agora. Então, assim,
Sintetizando, eu acho que é importante, né? A gente volta a falar sobre isso, de cada um ter o cuidado com as suas emoções e se auto-perceber, se autoavaliar, né, Júlia, para ver se de fato precisa de ajuda, o que precisa ser feito, porque não pode se justificar só pelo isolamento social, pela pandemia, porque a gente não sabe nem quanto tempo isso vai demorar e até lá, como eu vou viver, que impacto eu vou trazer sobre a minha saúde mental, sobre as minhas relações, repito, sobre a minha família, sobre as pessoas. Não dá para ficar mais. Eu acho que a fase de acomodação que a gente precisou daqueles 15 dias iniciais para ir se acomodando, passou. Nós estamos em mais de 90 dias e agora chega mais do que nunca o momento de promover essas rupturas naquele comportamento que está sendo disfuncional e que está trazendo prejuízo. Eu sempre falo, sabe, Júlia, que nesse momento a gente precisa considerar as nossas emoções como uma plantinha, que todo dia a gente precisa ir lá visitar. Né? Quando a gente quer que uma planta cresça, floresça, a gente vai lá, a gente cuida, a gente coloca água, a gente coloca no sol. Então a gente precisa fazer mais do que nunca isso com as nossas emoções, diariamente. Meu dia foi bom, por que foi bom, não foi bom, o que prejudicou, o que me faz bem, o que eu preciso mudar. Né? Mais do que nunca, a gente precisa ter esse olhar para poder preservar a nossa saúde mental em tempos tão adversos. Eu acho que essa, de fato, é a grande dica, que cada um visite o seu campo das emoções e dos seus comportamentos para que a gente consiga prosseguir bem. Consiga, que eu venho dizendo, live sobre live, eu acho que todo mundo que me conhece já sabe, meu nome é Caixa de Ferramenta, que vocês tenham uma caixa de ferramenta para essa regulação emocional, né? Que não entre em comportamentos compulsivos, que entre em comportamentos que virem para a gente reguladores emocionais. E tem uma coisa que a Alessandro citou aqui nos comentários, é que as pessoas, elas também precisam estar motivadas para a mudança. Porque a gente precisa compreender que mudanças não são fáceis, elas são necessárias, mas elas não são fáceis. Né? Então, há um processo de recaída quando a gente vai mudar qualquer coisa, até uma coisa boa, a gente vai mudar vai para uma casa melhor, que a gente sonhou, e a gente ainda vai se lamentando, ai meu Deus, eu vou sentir tanta falta dessa casa, mas eu estava no planejamento daquela. Então, imagine mudar um comportamento, não é uma questão fácil. Agora, eu preciso manter um processo motivacional para essa mudança. Ó, a Adriana está dizendo aqui que caixa de ferramenta é minha cara. Que eu falo sobre essa caixinha de ferramenta, né? Que entra em coisas que a gente tem feito aqui, né? Dito, você nas suas lives, quando eu consigo acompanhar, quando a gente não bate os horários, né? Não bate. Mas assim, o que eu posso fazer? Eu posso assistir alguma coisa, eu posso ler sobre alguma coisa, eu posso dançar. Que outros prazeres. Eu vou aprender outras coisas, né? Eu posso dar um telefonema para alguém, né? Eu posso perguntar como é que ela tá. Eu posso fazer uma videochamada. É o que a gente tem hoje. Porque a gente está realmente carente. Agora, se a gente não usar isso, como você disse, se a gente não regar a plantinha, claro que todos os dias a gente vai achar que não floresce no jardim. Mas não floresce porque esperando que esse florescer venha de fora. E isso não vai vir de fora. Não vai. A caixa de ferramentas é a cara de Júlia e a planta é a cara de Lívia. Resumindo, teve uma pessoa que escreveu assim, eu faço muito isso. Ela escreveu assim, eu faço muito isso, eu mereço, eu acho que eu mereço, eu como doce. Só que eu queria dar um recado para essa pessoa, né? Eu queria dizer a ela que ela também merece, ela merece viver bem, ela merece viver em paz com a autoestima dela, ela merece viver motivada, ela merece muitas coisas boas. Essa pessoa sabe que eu tô falando, muitas coisas boas que vão além daquele prazer imediato daquele doce. Né? Então, nós merecemos, nesse momento, essas construções, não prazeres imediatos que vão trazer culpa, arrependimento, remorso, queda de autoestima, recorrência de outros transtornos. Né? Então, o que a gente merece é viver bem, é tentar viver em paz, apesar de tudo. Eu acho que é isso que a gente merece. E que ela merece. E meu agradecimento. E que ela merece o brigadeiro, né? O brigadeiro, ou a jujuba. Ela até merece. Né? Ela merece por outras razões. Ela merece. Não, mas ela merece o brigadeiro do fim de semana. Por outras razões. Todo dia, né? Exatamente, por outras razões. E eu queria. Nosso tempo está se esgotando, Julinha. Eu quero agradecer.
certo? Você, sua presença, você tá aqui disponível depois de um dia todo. A gente chega de um dia esgotada, né? Eu atendi o dia todo também, sei que você também. Mas agradecer sua disponibilidade em estar aqui com a gente, né? Muito obrigada. Quero agradecer as pessoas que estão nos acompanhando, né? Desde sempre, Maria José, Valdilene, as pessoas que estão aqui, Gal, Edinaldo também, tá sempre, Tânia. Então, assim, nossos agradecimentos por esse momento, né? Por vocês estarem aqui conosco, como eu falo. Sentir todo mundo mais pertinho, né? E você também, Julinha. Tô com saudade, viu? Eu que agradeço, agradeço em nome da Tríade. Não poderia negar um convite seu, você sabe disso, né? Mesmo cansada Então, eu aqui. quero agradecer, peraí, só um minutinho. Eu quero agradecer a Tríade, porque foi Fabrícia semana passada e hoje você, né? Então, a gente fecha aí com a Tríade completa, né? As duas. Então, eu quero agradecer a Tríade. Vão lá, pessoal, sigam o perfil da Tríade, sempre tem muitas novidades, tá? E muito obrigada, Julinha. Eu que Um beijo agradeço para todos e aí vocês. Tá? lhe peço licença para fazer um convite. Amanhã a gente não coincidiu com a live de Lívia e se vocês quiserem, puderem, Foi. amanhã nós teremos uma live com Carla Zeglio, de São Paulo, terapeuta de casal, que vai estar Aí tá aí o falando convite. sobre comunicação entre o casal antes e depois da pandemia, né? Como é que está esse Que processo de joia. comunicação? Importantíssimo. Então, sintam-se convidados, agradeço demais a todos, nos sigam nos perfis. O nosso papel aqui é um serviço de utilidade pública. Estamos descomplicando É a verdade. psicologia e trazendo de uma maneira proativa temas relevantes, mas que as pessoas possam refletir, né, sobre aquilo que elas sentem e muitas vezes não encontram espaço para falar, para se abrir. E essas lives, elas servem muito, porque o tanto de comentário que vem aqui, é porque a gente não consegue responder a todos, são inúmeros. Então, muito obrigada. Então, assim, quero agradecer isso e retificar, né? Ratificar, Júlia, porque, assim, tem muito isso mesmo, um aspecto prático. Eu falo muito para as pessoas, live não é para discutir autor, não é para discutir teoria. A gente vem aqui, discute o problema e tenta trazer algumas estratégias, algumas soluções aplicáveis no dia a dia. Então, é isso. Tânia, de Aracaju, a gente tem gente de vários lugares aqui. Carla, um beijo a todos vocês. Mônica, tá? Então, que cada um, a Nésia também, é outra querida que vem nos acompanhando. Então, que cada um possa repensar esses comportamentos, cuidar da plantinha das emoções, usar De a caixa de ferramentas. ferramentas de Júlia. Para a gente conseguir passar por isso com o menor dano possível. É isso. Boa semana para vocês. Bom São João, né? Um São João bem atípico aí que a gente vai ter. Mas um bom São João. Cuidado com os comportamentos compulsivos, Isso. né? E a gente se encontra por aí. Um beijo, Julinha. Obrigada. Obrigada. E obrigada a todos vocês. Tchau, tchau. Um beijo. Beijo. Tchau. Um beijo. Tchau.